Paz e bem, sou Valmir Peixoto, mais uma vez em nosso canal Estudando Consciente. Hoje nós daremos continuidade ao tema que nós fizemos no vídeo passado, Orixá não fala, Orixá não incorpora. Aí falamos sobre o que é Orixá, só Orixá falangeiro, né? São esses orixás. Aí nós demos um exemplo. Por exemplo, esse ponto de André Luiz, Sandro Luiz, ele vai me mostrar a união de uma força com a outra. A união de Ogum, Iemanjá e a união de Oxóssi. Deu para ouvir? Então ele canta que Ogum, quando chega na areia, na areia, ele risca seu ponto unindo com forças do mar. É o Ogum Beira-Mar unindo com a força Iemanjá. E quando ele chega na aldeia, as estrelas clareiam para ver trabalhar. É o Ogum Rompimato, é o Ogum unindo-se com Oxóssi. Então nós falamos lá, demos exemplo. Não lembro, né? Eu tive que ouvir o vídeo passado. Nas linhas dos orixás, quem trabalha, exceto 3 orixás. 3. É o orixá Ibejis, né? Criança, Ori, como muitas tradições chamam, inclusive Pai João de Aruanda, ele num dos livros de Robson Pinheiro, ele comenta, Ori, criança, Ibeji, criança é uma coisa, Ibeji, o Ori é o orixá da pureza. E os orixás, Exu, não é cultuado, até hoje não, poucas Umbanda cultua, né? Poucas doutrinas de Umbanda, ou terreiros, né, lá na doutrina do terreiro, cultuam o orixá Exu e o orixá Pombogira. Então, no orixá Ori e Bejis, são espíritos que mantêm a forma de criança. São espíritos que alcançaram a pureza da alma, do ser. Lembra lá no ensinamento do Mestre Cristo Jesus, aquele que não se fizer como criança, não a criança, né? Não se fizer como a criança, não entrará no reino dos céus, quer dizer, não tiver a pureza. Nós vamos falar o sincretismo, né? E o orixá são espíritos que mantêm essa forma, inclusive eu fiquei sabendo que na falange do santo, verenciado na Igreja Católica como Santo Antônio de Pádua, uns 80% ou 90% mais ou menos, mantém-se a forma de pureza, mantém-se a forma de criança, para poder trabalhar e se aproximar nos trabalhos. São exímios magos, né? Esses seres que trabalham, muitos não encarnaram nem no nosso universo, ou nossa dimensão, encarnaram na dimensão paralela ou universo paralelo. Na falange, aí o Pai João de Aruanda comenta que ele só cita 7 orixás, que são ligados aos 7 chakras. Ele fala Oxalá, coronário, Iemanjá frontal, Oxum laríngeo, criança laríngeo, voltando, Iemanjá, vamos dizer assim, Oxalá, coroa, Iemanjá frontal, Ori, laríngeo, Xangô, coração, Ogum, o cardíaco, Ogum, o plexo solar ou
chakra umbilical, Oxóssi, é o chakra esplênico, e Orimã, que é o chakra básico, espírito velho. Muita tradição é considerado espírito velho orixá. E depois fui pesquisar quem era Orimã, que significava, né? Eu procuro não é e de imediato acreditar na situação do que eu leio, do que explica. Eu procuro analisar e pesquisar a respeito. Quem é? Eu fui pesquisar Orimã, pode ser Oxalá, é o Mulu, como em outros lugares é chamado de Chapanã. Então são pretos velhos mesmo que trabalham nessa linha. A gente vê o Mulu, né, bem arcado. E creio também na linha do orixá, na linha dos orixá, da orixá Nanã. Que ele diz que assim, na linha do orixá feminino, das Iabás, são as caboclas. Na linha dos orixás masculinos babás, são os caboclos, exceto esses dois orixás que ele comenta, né? O Orimã e o Ori. E na falange do orixá Exu, é o próprio, né, falangeiro que já leva o nome de Exu. Na pombagira, orixá feminino, né, masculino. O Exu é a parte, né, masculina, do sagrado masculino. A pombogira é o orixá também do sagrado feminino. Então são espíritos que já se intitulam esse nome, usam esse nome. Iemanjá. Perdão que ainda não estou bem recuperado da saúde, da gripe. Então são esses falangeiros. Vou dar um exemplo. Meu pai Tupinambá, o caboclo, ele é caboclo de Ogum. Pinambá, caboclo de Ogum. Então ele trabalha na linha também de Ogum. Ele vem trabalhar, como eu disse, Ogum, meu pai, mães, o Ogum que vem me orientando é o Ogum Megê. Então ele trabalha na linha de Ogum Megê, usando essas energias como Ogum Megê. E para a orixá que me rege é uma cabocla. A minha mãe é Oxum, então é a cabocla Jurema. E assim vai sucessivamente o trabalho desses espíritos. Então esses falangeiros, esses espíritos que trabalham manipulando essas energias orixás, eles incorporam e falam, né? Eu já vi Xangô dar o brado, Ogum dá um outro que eu não gravei direito. Ou dependendo do médio também, que eu já vi o Xangô não dá o brado dele assim, Já vi em terreiro que Nanã também dá uns monossílabos. No atual terreiro que eu frequento, tem uma média corpórea Ansai e Parrei. Mas eles falam. Segundo Norberto Peixoto, outros que têm mais tempo de Umbanda, pesquisaram, estiveram com as irmãs de Zélio Ferdinandes Moraes, né, que reavivou a Umbanda, tá, a respeito de quem acredita que fundou, mas o tema é sobre orixá. Que o Ogum de Malê, 3 ou 4 anos após a fundação da tenda, ele disse as cores do orixá, né, quais as cores de cada orixá, e ele falou as oferendas do orixá. Então, o falangeiro, ele fala. Mas respeita a tradição da casa, respeita a tradição do médium. Eu comentei que eu levei o Raoni, né? Depois fui entender que era o preparo dele para o desencarne, num terreiro de Umbanda esotérico. Lá o Ogum de Malê, Ogum Martinada, que é o Ogum ligado ao Oxalá,
ele falava, ele dava recado através do Pai de Santo. Dava recado, orientações, como deveria proceder, né? Então, fala. Voltando, se a tradição é não falar, o espírito vai respeitar. Falam, orientam, explicam, né? O maior exemplo é aquele lá de Zélio Ferdinand. E eu vi nesse terreiro o Ogum Martinada falar, né? Passando orientação. Porque é o espírito que trabalha na atuação desse orixá. Ele vem dar, vamos dizer assim, um exemplo, dá vida, né? Aquela energia, a energia Ogum. Então, como nós explicamos, em cada linha, cada orixá que o Ogum vai agir junto, gera o falangeiro ou a qualidade de Ogum, de outros orixás, né? Então, eu espero ter conseguido passar para vocês a respeito de quem incorpora, de quem fala, né, que são os falangeiros. Não deixa de estar certo quem acredita que não fala. Não existe o certo nem o errado, porque cada um vai passar aquilo que ele aprendeu. Cabe a ele procurar saber se é ou não é, ou aceitar. Eu já ouvi muitos dizer, Pai de Santo dizer, não, eu aprendi assim, então eu ensino assim. Então eu aceito e respeito o pensar de cada um. Como o canal é para compartilhar conhecimento, nós damos compartilhamos o que nós aprendemos através de estudo, orientação dos guias, traçando um parâmetro, né, dentro da lei divina, para poder entender melhor. Tá bom? O Ogum que habita em mim saúda o Ogum que habita em você. Até o próximo vídeo. Lembrando, se gostou, dê seu joinha, seu like, seu ok, né? Compartilhe, comentem, deixem sua pergunta, seu questionamento, sua sugestão de tema, do que podemos fazer para melhorar o canal. Não há conexão com a internet no momento. Felizmente, entrou aí a gravação do Google. E se inscreve quem não se inscreveu, dê um toque no sininho e para receber notificações de novos vídeos. Ajuda o canal a crescer, né? Ajuda as pessoas a conhecer um novo modo de entender. Tá bom? Namastê.